Bem-vindo ao Centro de Educação à Distância da Exact Software. Eu sou Alexandre Esperandil, consultor de sistemas da Escrita Nacional. Fiscal. Tal Em obrigação, nossa aula, veremos o destina-se às procedimento completo microempresas, para a empresas emissão de pequeno e geração porte, do Simples optantes Nacional. pelo Simples Nacional. Efetuaremos todos os procedimentos para a emissão e geração do Simples Nacional. Primeiro passo: pressionar o botão F4 e selecionar a empresa que será parametrizada. Tomaremos como exemplo a empresa 0002, mês 1, ano 2014. O segundo passo: acessar o menu Parâmetros, Parâmetros da empresa, Regime simplificado. No campo Porte, o usuário deverá marcar a opção que represente o porte de enquadramento da empresa no regime da Lei Geral das Micros e Pequenas Empresas. Selecionaremos como exemplo empresa de pequeno porte. Recolhimento fixo do ICMS. Este campo deverá ser marcado pelo usuário quando a empresa estiver estabelecida na UF que adotou o recolhimento fixo do ICMS. Recolhimento fixo do ISS. Este campo deverá ser marcado quando a empresa estiver estabelecida no município que adotou o recolhimento fixo do ISS. DAS, Código de Acesso. Este campo deverá ser preenchido a chave de acesso para a geração automática do DAS. Iremos informar um código como exemplo. E confirmar a operação. Salvar a tela Parâmetros da empresa. O terceiro passo: acessar o menu Parâmetros, Dados da empresa. No campo Município, o usuário deverá informar o código do município ao qual a empresa está estabelecida. Data início de atividade, controle federal. O usuário deverá informar a data de início da atividade para fins de controles de limite do enquadramento no Simples Nacional. Salvar a operação. Quarto passo: o usuário deverá acessar o menu Parâmetros, Lei Geral, Tabela Anexo 1 e atualizar todas as tabelas clicando na aba Restaura a tabela padrão. Caso necessário, o usuário irá atualizar todas as tabelas. Quinto passo: a atualização dos sublimites adotados pelo Estado para o ano calendário. O usuário deverá acessar o menu Parâmetros, Lei Geral, Enquadramento Estadual e conferir a faixa de limite do enquadramento estadual adotada para o F, conforme a resolução CGSN. Então iremos informar Paraná e incluir a faixa limite de enquadramento estadual. Faturamento até 3.600.000. Salvar. Sexto passo: a atualização dos sublimites adotados pelos municípios para o ano calendário. O usuário irá acessar o menu Parâmetros, Lei Geral, Enquadramento Municipal. Iremos informar a UF Paraná, Município Londrina. Município com tabela diferenciada para o ISS. Este campo deverá ser habilitado apenas para os municípios que estabeleceram um percentual diferenciado do ISS. Acionar o botão de detalhamento e preencher a tabela auxiliar, os percentuais diferenciados, conforme a definição legal do município. Salvar. Sétimo passo: acumulado de períodos anteriores. Basta clicar no menu Parâmetros, Lei Geral, Acumulado do período anterior. Os recursos desta tela deverão ser utilizados quando o usuário iniciar a escrituração de uma empresa no sistema, sem ter a sua base registrada em período anterior ao do início da escrituração ou quando a empresa mudar o regime de tributação do regime normal para o regime simplificado. Assim, o sistema utilizará as informações dos períodos anteriores para efetuar os controles da receita bruta acumulada e da folha de salários e encargos, necessários ao cálculo da Lei Geral das Micros e Pequenas Empresas. Início de escrituração no sistema, mudança no regime de tributação. Essa tela é utilizada quando a empresa vem de outro escritório. Exemplo:
No ano de 2013, a empresa em questão veio de outro escritório. Para o usuário não ter que digitar o faturamento do ano anterior, ele irá informar o período inicial, 1 de 2014. O sistema irá habilitar todos os meses do período anterior, que estava no outro escritório. O usuário irá vir em Receita Bruta Mensal e preencher todos os faturamentos. Oitavo passo: acessar o menu Parâmetros, Códigos Fiscais, Entradas e Saídas ou Serviços Prestados. Tomaremos como exemplo os serviços prestados. Ao clicar com o F2, o sistema trará as sugestões dos códigos fiscais previamente cadastrados. Iremos selecionar o código 01. Clicar com F5 e Enter. No campo Simples Nacional Tipo de Receita, o usuário deverá informar o anexo para que os valores dos documentos fiscais escriturados com determinado código de serviço entre para a determinação da receita bruta no cálculo do Simples Nacional. Então, serviços prestados, informaremos o anexo 3. Salvar. Nono passo: o usuário deverá acessar o menu Movimentos, Registro de Serviços Prestados e efetuar a escrituração do documento fiscal, utilizando o código de serviço anteriormente parametrizado para o cálculo do Simples. Então, informaremos o dia, número inicial e Enter. Código do cliente. Pressionamos o F2, selecionamos o cliente desejado. Código de serviço complemento. Pressionamos F2 e iremos selecionar o código de serviço previamente cadastrado com o anexo do Simples. Vamos passar com o Tab. Situação da nota fiscal. Pressionando o F2, iremos clicar Tributado Prestador. Modelo. Pressionando F2, Sugestão Talão. Passando com o Tab, no valor contábil, iremos informar o valor do documento fiscal. 100 mil. Ao passar com o Tab, o sistema já inclui a base de cálculo e imposto. Para finalizar o lançamento, basta clicar no botão Salvar. 10º passo. Após efetuar as escriturações dos documentos, o usuário irá acessar o menu Relatórios, Demonstrativos de Impostos, Simples Nacional, Demonstrativo Auxiliar do DAS. O sistema irá efetuar a apuração do DAS. Campo Receita Bruta. O sistema identifica a receita bruta apurada mensalmente. Valores adicionais. O usuário deverá informar valores para a incidência do cálculo do Simples, aquelas receitas que não foram emitidas através de notas fiscais. Para gerar a apuração do Simples Nacional, o usuário deverá pressionar o botão Gerar. Dessa forma, o sistema apresenta relatório de apuração do Simples, Lei Geral Micro e Pequenas Empresas. Informa a receita bruta do mês, que é os 100 mil, a faixa de enquadramento no Simples Nacional e as receitas sujeitas ao anexo que informamos no Código Fiscal. Dessa forma, a empresa em questão tem um DAS a recolher no total de R$ 6 mil. O sistema dispõe da opção Gerar para a Receita. Clicando na aba, o usuário deverá informar os caracteres Executando, o sistema irá incluir todas as informações aqui prestadas para o site do PGDAS, não tendo o usuário ter que informar de forma manual. Aplicamos nessa aula o recurso completo para a emissão e geração do Simples Nacional. Na próxima aula, veremos os métodos e parametrizações para a apuração do ICMS e geração da guia do ICMS. Nos vemos na próxima aula.